Achei. Zoologia. Legal. Bom, vamos lá. Então, como eu te disse, é uma aula um pouco mais de introdução. Então, eu Uhum. vou relembrar muitos conceitos, a gente vai rever muitos conceitos, que no final das contas, só com a introdução, sem a gente falar dos detalhes de cada filo, já dá para a gente resolver uma grande quantidade de exercícios, tá bom? Boa, tá bom. Então, só para relembrar um pouquinho de taxonomia, Uhum. essa ordem é importante. Eu não sei se você tem alguma coisa para lembrar, mas eu lembro que meu professor ele falava reficofagem. E É, eu não sei por quê. eu também não lembro. É só me falaram pra lembrar. Aí me falaram, porque antes eu não lembrava de reficofage. Aí o meu professor do cursinho começou a cantar, né? Reficofage, reficofage. Aí todo mundo começou a cantar e ficou na minha cabeça. Eu tinha um professor de química que ele falava: quanto mais bobo, melhor. É, sim, Quanto real. mais bobo, fixa. Então, Uhum, reficofagem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. uhum. Tá? Então, como a gente está falando de zoologia, a gente vai estar falando do reino animal. Tá? Tá. E a divisão ela é feita pelos filos. Aí cada filo você vai ter, claro, dentro do filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, blá blá blá, etc. Uhum. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um animal bastante conhecido que está no reino animal, é do filo dos cordados, classe mamífero, ordem dos primatas, família hominídeo, o gênero é Homo, a espécie a gente pode considerar que é só sapiens ou Homo Homo sapiens, sapiens. né? O, o Porque gênero, o gênero e a pode falar, espécie sempre tá vinculado. Ou não? Não tem nada a ver. eles estão eles estão totalmente vinculados, porque na hora que a gente designa uma espécie, toda vez que a gente for falar de uma espécie, o nome dela, o nome e sobrenome é o gênero e a espécie. Ah, tá, tá. Entendi. Então, por exemplo, Homo sapiens é porque o gênero é Homo e a espécie é sapiens, tá? Sapiens, tá. Mas aí como a gente tem, por exemplo, Homo erectus, tá? É o mesmo gênero, só muda a Mas, espécie, só que tá, nós somos primos, estamos na mesma entendi. família, tá? Então sim, eles estão sempre ligados. Tá. Tudo bem? E Tudo bem. aí, você gosta de Procurando Nemo? Eu adoro Procurando Nemo. Aham, sim. Aí eu não sei se você lembra desse trecho aqui. Ah, sim, Eu não aham. sei se você vai conseguir ver Consigo. as espécies, as espécies. Ele fala todas as espécies. Então, Ah, eu não tô conseguindo ouvir o que ele falou. Só tô vendo o vídeo. você não ouve? Não ouço. Bom, tudo bem. Aqui do lado a gente tem um resumo de tudo que ele De tudo que falou. ele falou. É. Mentira, do mais importante, né? Aham. Então, eu não vou cantar, porque eu não tenho a aptidão vocal do professor Raya. Mas é o que ele fala, né? Estudando espécies, 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 estudando espécies, você. Aí ele fala poríferos, selenterados, tá? Uhum. Aí, acho que por causa da música, ele acaba falando todas as classes dos selenterados. Uhum. Então, poríferos, selenterados, hidrozoários, sifozoários. Briozoários eu risquei, Por porque quê? ele era um filo, considerado um filo, mas hoje em dia ele não é mais considerado um filo. Ah, tá. E não cai no vestibular, não tem nenhum livro de biologia, não é uma. Ele é considerado um subfilo dos selenterados. É uma coisa que não entra no nosso. A gente não precisa saber. Isso aí deixa Tá, para os biólogos. tá Tá? bom. É uma coisa que eu tenho que parar de fazer é coçar o nariz. Durante essa pandemia é um vício terrível. Passou álcool em gel? Passei, lavei a mão, tudo mais. Então ele fala assim, né? Poríferos selenterados, hidrozoários, sifozoários, entozoários de uma vez, briozoários, Ah, entozoários lembro, de uma lembro. vez, Uhum. molúsculos, gastrópodes, artrópodes, equinodermos, cordados e alguns peixes como eu e vocês. Então, tipo, se você decorar essa música, não precisa decorar, Você já. mas Ah, que da hora. ele já te dá toda a ordem, Uhum. tá? A única coisa que você tem que ter na cabeça é quando ele fala hidrozoários, sifozoários, briozoários e entozoários, Tá eles são, dentro tipo, do. classes dos quinidários. Entendi. Tudo bem? Uhum. É. E o que é legal da gente ver, até por isso que eu deixei os briozoários, é que a filogenética, essa análise de filos, ela não é uma coisa estática. Então, hoje, 2020, a gente está aprendendo de um jeito, mas pode ser que daqui 1, 2 anos, se você está pensando em fazer veterinária, não é mesmo? Isso.
Às vezes, se você for ter contato com algum outro animal, você vai ver que existe filos que foram desmembrados em dois, Uhum. né? Existem subclasses, classes, enfim. Isso é uma Meu coisa Deus, muito muitos dinâmica. nomes. É. E vai mudando, vai mudando. Para o vestibular, a gente não precisa entrar nessa pira, tá? Uhum. Eu, discussões acontecem, a ciência acontece por meio da discussão. E aí a gente vai evoluindo, tentando separar o melhor possível. Tá bom? Tá bom. Aí eu coloquei essa. Nossa, ela tá meio pixelizada, não tá não? Não, tô conseguindo enxergar normal. Tá de boa? Tá de boas. Tá. Então aqui estão todos os animais do reino animal. E com essa imagem, a gente já consegue responder de 50% a 60% das questões do vestibular, desde que a gente entenda, é claro, né? Uhum. Por quê? Porque no fim das contas, a zoologia, como a gente vê, como ela foi dividida, foi feita para que a gente. Foi feita dividida pensando de uma maneira evolutiva. Então, isso aqui a gente chama de uma árvore filogenética. Isso. Ela mostra pra gente aonde se diferenciam, né, os animais, onde que começou a ter uma diferença ou outra, algum ganho evolutivo. E um ótimo exercício é a gente pegar essa árvore e desenhar do nosso jeito, claro, respeitando essas flechinhas e tudo mais, entendendo o que cada intersecção, né, porque cada intersecção dessa é uma adaptação, uma diferenciação evolutiva. E uma coisa que é legal também é porque todos os animais que estão representados aqui, a gente pensa, né, pô, os cordados. Você vê meu mouse? Cadê? Agora eu não tô vendo. Na cobrinha. Na cobrinha, vejo sim. Vejo. Tá, então os cordados, por exemplo, a gente pode pensar, a gente evoluiu a gente evoluiu dos poríferos, então a gente tem um ancestral comum, que seriam os protistas. Um ancestral protista, isso a gente não tem certeza de qual é e também não importa pra gente agora. Só que não é porque nós, teoricamente, somos mais evoluídos, somos mais recentes, que a gente teve mais sucesso. Tá? Existem poríferos em muitas partes do mar. Existem quinidários, os corais, né, eles estão presentes em grande parte do oceano. A gente faz a menor ideia, né? Exato. E se a gente for ainda mais profundamente, existem espécies de plateamentos e mateamentos que a gente nem conhece. Uhum. Então, não é porque uma coisa é menos evoluída que a gente, evoluiu há um pouco mais tempo que a gente, que ela é necessariamente pior. Tá? É só que a gente tem uma coisa que permitiu que a gente colonizasse um outro pedaço da Terra, que seria a parte, né, o solo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, para entender isso aqui, a gente precisa relembrar o que diabos quer dizer diplástico e triplástico. Isso mesmo. Isso mesmo. Acelomado, pseudocelomado e celomado, e protostômio e deuterostômio, que são os palavrões absurdos. Sim, com certeza, não entendo nada. Bom, para começar, vamos falar sobre folhetos embrionários. Tá. Então, quando eu digo embrião, você lembra do quê? O embrião. Você fala folheto embrionário? O embrião, certo? Sim. Espermatozoide com óvulo, se juntam, formam um embrião. Então, é justo a gente pensar dessa forma. Embrião é o início de uma vida animal. Tá. Então, é aquele conjunto de células inicial. Você começa, e é sempre bom a gente lembrar disso, a gente começa como a junção de duas células que formam uma. Né? Lembrando da genética, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, como formou a Tainara. Só que aí você se torna uma célula. Exatamente uma célula completa. Aí você se divide em 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, todos os pendrives possíveis. E chega uma hora que essas células começam a se diferenciar em certas coisas, até que, para chegar no que você é hoje, num ser humano completo, concorda que existem um monte de células diferentes dentro de você. Sim. Só que isso se inicia de uma maneira mais simples.
Então, de uma célula só, que é aquele zigoto inicial, surgem alguns, e a gente chama isso de folhetos embrionários. Então, folhetos embrionários são células lá no embrião, que são as primeiras coisas diferentes. Vamos dizer assim. Você é uma célula só. Quando você se tornou um aglomerado de células, quando elas deixaram de ser todas iguais e, tipo, 50% passou a ser, vamos, só para facilitar, vermelha, e 50% passou a ser azul, nós vamos chamar elas de coisas diferentes. Sim. Até porque quando for continuar a propagação celular, né, a divisão celular, essa parte vermelha vai dar início, vai surgir com determinados tecidos e essa outra parte com outros determinados tecidos. Tá? Então, só um conceito mais recente, a gente tem essas células são todas polipotentes, elas podem se tornar qualquer célula do seu corpo. Tá bom? Tá bom. Então, os animais, eles são divididos dessa forma. Existem animais com 2 folhetos embrionários, ou seja, na primeira, quando a gente começa a ter uma separação de tipos celulares, ele só tem 2, que é a ectoderma e a endoderma. Tá. A endoderma, você imagina que fica aonde naquele círculo de células? Eu imagino que fica dentro, né? Endo Perfeito. dentro. É. Certo. É isso mesmo. Então, endoderma é o folheto embrionário que fica por dentro. E a gente pode pensar, é certo pensar que esse endoderma vai dar origem a todos os órgãos internos desses animais. E o ectoderma, a parte externa, os agregados e tudo mais. E existem animais que são triblásticos. É a mesma coisa, ectoderma e endoderma, só que dessa vez tem uma mesoderma. E onde fica a mesoderma? Dentro dessa endoderma? Tipo... Fica no meio. No meio? Fica entre a ectoderma e a endoderma. Faz sentido, justo. É a derma do meio. Né? É tipo... São o quê? Células? Isso? É tipo uma pele? Alguma coisa do tipo, sei lá. Elas são células, só que é como se você pensar na sua pele. A sua pele, ela tem uma quantidade de células diferentes, certo? Certo. Só que se você pegar, você vê o tecido chama pele. Certo? Certo. Aqui o que a gente o que é esse folheto embrionário? Imagina uma bolinha cheia de células, tá? Se você tirar a parte externa, tem várias célulazinhas que a gente chama de ectoderma. E que elas são diferentes das células interiores que são endoderma. Entendi. Elas têm diferenças, mas são semelhantes entre si. Então, ela não é bem um tecido, porque é um embrião, então a gente chama de um folheto embrionário. Tá. Mas você pode associar com a epiderme, por exemplo, que é a pele. Faz sentido, tá. Beleza? Beleza. Aí, a partir do momento que os animais são triblásticos, imagina a conformação de um animal diplástico. Ele é simplesmente bola de dentro, bola de fora. Tem muito o que mudar. Tá. Se você põe uma mesoderma, a mesoderma pode ser grande, pequena, pode formar uma cavidade. E é aí que a gente... Pode falar. Isso depende muito do animal? Tipo, da mesoderma ser muito grande e pequena e tudo mais? A mesoderma vai influenciar, de certa forma, no tamanho que o animal pode adquirir, por exemplo. Que da hora. Tá? E na complexidade que o animal tem. Tá. Então, se a gente for pensar em termos de complexidade, o que eu quero dizer com complexidade? Quantidade de órgãos diferentes, etc. Tá. Né? Se você for pensar num, sei lá, você falou protozoário, né? Se você pensar no protozoário comparado com a gente tem 4, 5, 6 sistemas extremamente complexos, com órgãos diferentes e tudo mais, enquanto a maioria dos poríferos tem um sistema, basicamente, um aglomerado. Entende? Então, é justo a gente pensar que os diblásticos são muito mais simples do que os triblásticos. Tá bom? Ok, tá bom. Então, a partir do momento que a gente tem 3 folhetos embrionários, a gente pode ter o celoma, que quando eu estudava zoologia era uma coisa que eu demorei muito para entender.
Na verdade, eu não entendi. Eu fui pro vestibular na fé e falei, um dia eu entendo. E hoje eu entendo. Hoje, depois de dar algumas aulas, né? Cara, Uhum. eu entendi o que é um celoma. Então vamos lá, vamos começar do acelomado. Tá. Acelomado sem celoma. Não, é melhor a gente começar do celomado, perdão. Beleza, tá. Tá vendo essa imagem aqui? Tô. A imagem de baixo dos celomados. Isso aqui é uma minhoca, literalmente uma Uhum. minhoca. Uhum. O que ele está fazendo é um corte vertical para a gente ver o interior dela. E você consegue ver que existe aqui a ectoderme, que está Uhum. EC só, em amarelo. Uhum. Não sei como está só a configuração de cores Tá aí. amarelo Aí também. tem amarelo, perfeito. Aham. Aí tem o rosinha, que é a mesoderma. Sim. E tem o Sim. azulzinho, que é a endoderma. Tá? E dentro da endoderma tem o tubo digestório. Então, Tá. isso vai servir para os 3 tipos. Os Uhum. 3 que a gente tá estudando aqui tem esse tubo digestório, coisa que os diblásticos não têm, por exemplo. Tá. Você consegue ver que aqui, essa cavidade, você concorda comigo que ela tem mesoderma, revestindo ela 100%? Sim. Então, ó, desse lado é mesoderma, desse outro é mesoderma também. Sim. Isso é um ser acelomado. Isso aqui é uma cavidade, literalmente uma cavidade, é um buraco entre os 2 folhetos embrionários, os 2 tipos celulares. Tá. Tá? Aí, pode falar, vai. O pseudocelomado, e essa é a principal dúvida, porque acelomado e celomado é fácil. Um tem cavidade e o outro não. Aham. Tá vendo que aqui é só o mesoderma. É. Então, o celomado tem cavidade e o acelomado não. Então, a Uhum. dificuldade geralmente e a minha dificuldade sempre foi, o pseudocelomado. Você consegue ver que tem um vazio aqui, né? Um vãozinho, certo? Sim. Aham. Só que aqui nesse círculo central, o que está em contato com essa cavidade é a endoderma. Tá vendo? Só endoderma. E na parte externa é a mesoderma. Uhum. Tá? Isso é um pseudoceloma. Então ela não é revestida 100% pela mesoderma. Lá Não é. dentro, Ah, tá. entendeu? Uma parte é endoderma e a outra parte é mesoderma. Não é revertida totalmente. Não é revestida totalmente. Eu posso pegar esse exemplo dessa imagem, por exemplo, o celomado, ele tem essa parte que é revertida pelo não. Calma aí, volta tudo. Posso pegar esse exemplo que tá mostrando aqui no celomado, onde o tubo digestório é revertido pelo qual é o nome disso mesmo? Endoderme. Pela mesoderme, né? Endoderme. Endoderme. Ah, é O endoderme. celoma é que Ah, tem, tá. nesse caso a gente tem 2 cavidades. Ah, A tá. gente tem essa cavidade central, que é um tubinho, e a gente Aham, tem como se fosse, imagina que tem esse tubo. Esse tá. tubo está revestido pela endoderma, tá? A endoderma no celomado está revestido pela mesoderma. Uhum. Depois disso tem espaço, tem outra cavidade, que é o celoma. Aí tem mesoderma e depois ectoderma. Ah, tá. Isso mesmo, tá. Certo? Certo. É confuso mesmo, né? Isso, meu Deus, sim. É chatinho, é chatinho. É. E sabe o que é o pior? Tipo, se eu não gosto de falar para decorar, mas se você quiser decorar, é, vamos ver o que você lembra da zoologia. Que animal é esse aqui? É um verme achatadinho. É um plateuminto? Perfeitamente. E esse aqui Putz, é outro verme. eu não lembro, calma. É. Ó, é o mesmo. Verme é minto. Ah, minto. Deixa eu ver. Putz, não, deu branco, não lembro. Não tem problema.
São os nemateumintos. Nemateumintos, isso. Eu lembro do plateuminto por causa da carinha dele, bonitinha. Aí eu lembro. É muito fofa. É, A planária. Ela é muito fofa. sim. Então E, tá. inclusive, Hum, então, a gente tem os plateumintos acelomados e os nemateumintos pseudocelomados. Só eles. tá. Por quê? Quem vem antes, que são os poríferos e quinidários, não tem 3 folitos. Então a gente não pode falar que ele é acelomado, nem nada disso. Ah, é? Ah, Isso. E aí, depois dos nemateumintos, que tem os artrópodes, os molúsculos e todos os outros, todos eles são triblásticos. Todos eles. Então, tá. se a gente voltar nessa imagem aqui, ó, o único que é acelomado é o plateuminto. Plateuminto. E o Uhum, único pseudocelomado é o nemateuminto. uhum. Tá. Tudo bem? Tudo Fica bem. mais fácil da gente lembrar. E o celoma ele é muito importante porque essa mesoderme ela dá origem a diversos órgãos que não existem anteriormente. Então, por exemplo, um sistema circulatório, sistema nervoso, tudo deriva da mesoderma. Então, quem E o tem cel cel... então, quem tem celoma é que tem esses sistemas a mais aí. é isso, ele é mais complexo. Ah, tá bom. Então, conforme a gente vai avançando naquela escadinha, os animais, essa parte aqui vai ficando um pouco mais Uhum, complexa cada vez. beleza. Tudo bem? Tudo bem. É. E o celoma também é importante porque essa cavidade permite absorção de impacto, permite maior mobilidade. Uhum, Então, se você for pensar numa minhoca, que o músculo dela é basicamente, a movimentação dela depende exclusivamente, quase 100% do celoma, permite uma maior mobilidade, porque se você tem um tubo rígido, é difícil dele se mover. Agora, uhum. se esse tubo é flexível, a gente consegue se movimentar. Tudo bem? Tá bom, tudo bem. Ah, Então, legal. eu e você somos celomados. Oh, Simetria. A simetria, no fim das contas, ela é uma questão de vestibular, as pessoas perguntam, mas ela é muito simples de entender. Tá? A gente tem 2 tipos de simetria, bilateral e radial. uhum. Então, bilateral, você pode pensar no. Eu gosto muito de pensar no peixe. O peixe ele é o perfeito exemplo de uma simetria bilateral, que ele é A dividido em gente. 2. Ah, é verdade. Verdade. Exatamente. Uhum, Mas não só o peixe. Nós somos bilaterais, né? A gente tem braço esquerdo e braço direito. uhum. Tudo que você consegue dividir em direita e esquerda, basicamente, é É bilateral. bilateral. Tá. Tudo bem? Agora, isso eu li num livro uma vez. Se você pegar um vaso de planta, ela não tem direita e esquerda. Não tem nada que tenha repetido para você conseguir dizer que esse aqui é o ponto direito e esse aqui é o ponto esquerdo. Não, ela é igual, independente de onde você olha. Uhum. Essa é a simetria radial. Tá? Ah, tá. Você pode cortar por vários planos de simetria que ela continua igual, de todos os jeitos. Ah. Ah, eu não sabia dessa definição. Que Boa continua do brisa, né? mesmo jeito. É. Inclusive, se você tentar pegar esse corte em azul que está Hum. nesse esquinidário aqui e passar pro caranguejo do lado, não vai fazer sentido nenhum. Concorda? Mas eu não peguei. Se eu pegasse. É. Mas pelo fato do caranguejo ter essas patas e tudo mais, não faz sentido também ser radial? Não faz sentido porque se você cortar ele na diagonal, você já tem outra configuração. Então você vai ter a pata grande e a pata pequena aqui atrás. A Ah, pata grande. tá. Entendi, entendi. Ah, é. Faz Entendeu? É sentido. diferente. Aí vai ser diferente. Ah, tá. Você pode pegar você também, por exemplo. Se eu pegar a Tainara e cortar ela, que não seja assim. Até mesmo se eu te cortar. Imagina que eu me cortei assim, ó. Passei uma guilhotina lateralmente, entendeu? Uhum, As minhas costas não são igual ao meu tórax. entendi. Na parte da frente eu tenho o meu sistema reprodutor, eu tenho os dedos do pé e tudo mais. Agora nas costas não, vou te É acompanhar, diferente. etc. Ah, É loucura. Ah, diferente de eu cortar assim. Se eu cortar entendi. assim, eu sou igual. Exatamente. Claro, sem contar os órgãos internos. Sim, sim. Faz sentido. Tudo bem? Tudo bem.
Agora, olha só que legal. Qual que é a vantagem de você ter uma simetria... Eita! Voltou. De você ter uma simetria bilateral. Os animais que têm simetria bilateral tendem a adquirir essa simetria. Eu não sei o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Se foi primeiro a simetria bilateral que surgiu ou a movimentação. Porque Uhum. um ser que se movimenta, ele se movimenta muito mais fácil se ele for bilateral. Porque você sabe onde é a frente, você sabe onde é a direita, você tem noção de Ah, radial distância. não. Ah, que loucura! Radial Nossa, não. Você não tem noção nenhuma, entendeu? nossa, aham. Então, bilateral facilita a movimentação. A caça, por exemplo, Uhum. que é muito presente nos animais, né? Muitos animais caçam e dependem de outros para se alimentar. Uhum. Tudo bem? Boa, aham. Mais um conceitozinho, não está naquela tabela, mas que é legal da gente saber, é metameria. Tá? Metameria é sinônimo de segmentação corporal. Tá. Então, metameria é só lembrar da Xuxa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Isso é uma Hum. metameria. É uma Ah, divisão. é? É uma espécie de metameria. Não é a perfeita, claro, porque a gente Sim. não acopla muitas coisas, mas é uma boa maneira da gente lembrar. Cabeça, no caso, no nosso caso, né? Cabeça, tórax, abdômen e Uhum. membros inferiores, tudo mais. A gente consegue se dividir. Isso acontece nos animais mais Legal. complexos. Cada parte do corpo, ela vai ser especializada em alguma coisa. Uhum. Isso facilita o crescimento corporal, então a gente pode permitir animais maiores, né? Então a gente está pensando em crescimento de tamanho. Um exemplo clássico que sempre aparece é os insetos, são os insetos, porque é onde primeiro aparece a metameria, tá? Uhum. E o inseto a gente consegue ver bem, porque ele tem a cabeça, que é onde ficam os órgãos sensoriais dele, então antena e olhos, dependendo do inseto. No tórax, você vai ter os membros de locomoção, que seria, né, as patinhas e a asinha, no caso desse inseto que está mostrando aqui. E Uhum. no abdômen, você pode ter ou não algum outro anexo, algum outro membro. Então, existem artrópodes que têm patinha no abdômen e tudo mais. Mas você consegue dividir esse corpo em vários pedacinhos. Legal. Tá? E isso Tá. geralmente acontece na larva dos animais que têm larva. Tá vendo aqui em cima que Sim. ele seguiu o mesmo padrãozinho? Então isso aí aparece desde o estágio No. larval. Uhum. Todos os animais, a partir dos artrópodes, são metamerizados. A partir A dos diferença é artrópodes? isso, ó. Os anelídeos também, perdão. Então, anelídeos, artrópodes e cordados são segmentados. Ah, boa. Tá. Tá bom? Existe uma discussão se os moluscos são ou não. Depende muito do autor, depende muito do livro que você vai pegar. Uhum. Mas os que são, com certeza, são esses três, tá? Tá. No caso dos equinodermos, que é uma espécie estranha pra caramba e tá lá meio perdida na nossa árvore filogenética, o estágio larval dela é metamerizado. Mas como o Hum. adulto não é, a gente não junta. Aí você pode juntar ou não, mas o melhor é não juntar. Beleza. Tá. Pra não confundir. Uhum. Então, beleza. Então a gente já viu o que é diblástico e triblástico. Parece, se você olhar essa imagem, que os triblásticos são mais... como é que eu posso dizer? Eles são mais complexos. Do que os de Ah, Black. você tá vendo um laser? Tô. Ah, que legal. Entendi agora, olha. Então, os triblásticos parecem ser mais complexos que os diblásticos, certo? Se você Uhum. pensar numa água viva e numa minhoca, a minhoca é muito mais complexa. Apesar da água viva ser mais bonita. Loucura, é verdade. Eu achava que era mais complexo. A água viva é um saco com... É muito simples. Doideira. Bom, o que falta a gente ver aqui? Protostômio e Prostomos. Deuterostômios. esse palavrão aqui. Deuterostômios. É. Isso, como é uma palavra derivada do grego, você vai encontrar deutereostômio e esse nome, deutereostômio.
Varia muito, Uhum. tá? Então vamos lá para o que é isso. Tá vendo que só existe nos seres triblásticos. Essa é uma nomenclatura exclusiva para os animais triblásticos. Tribásticos. Tá? Por quê? Porque depende muito do embrião. Então aqui tem o... Lembra aquela nossa conversa sobre o folheto embrionário, Aham. sobre o embrião e etc? Aqui está uma ótima representação, né, dessa configuração que eu falei para você. Nesse caso aqui a gente tem dois animais diferentes, tá? Tem o A Uhum. e o B, vamos chamar assim. Os dois têm mesoderme, então os dois são triblásticos, certo? Uhum. A partir do momento que ele é triblástico, etc., ele pode ter o que a gente chama de blastóporo. O que é o blastóporo? Ele é uma Hum. invaginação, né? Ele é um buraco no seu embrião. Então, você é um amontoado de células. Uhum. Para começar a formar o seu tubo digestivo realmente, o que acontece? Essas células vão fazendo assim, ó. Tá vendo? Você Uhum. conseguiu ver a minha mão naquele desenho? Sim. Esse é um processo chamado invaginação, quando você tem células. Vai formando uma cavidade, um buraco. Mas eles fazem isso pra essa questão de comida e É o sair as coisas? início do seu tubo digestório. Ah, tá bom. Exatamente. Essa é a ideia. É um tubo que vai ser a entrada e a saída das coisas. Ah, tá Só bom. que, como todo buraco, ele começa com um só. Uhum. Ah, uhum. Tá, Depois ele vai dar origem a dois, tá. para terminar o tubo digestório. Mas primeiro ele origina um. Faz sentido. E aí aqui tá. Toda vez que você pensar nos proteostômios e deuterostômios, a gente tem que pensar quem veio primeiro, a boca ou o ânus. Então esse blastóporo, que é esse buraco, Hum. buraco embrionário, a gente tem que pensar, ele deu origem à boca primeiro ou ao ânus primeiro. Porque todos os animais têm esse tubo que liga a boca ao ânus, então a gente é um tubo vazado. Uhum. Concorda? Se você Sim. for parar para pensar, você é vazado. Loucura! Meu Deus! Faz sentido, Uma vez eu verdade. vi, uma vez eu vi uma imagem que tudo que a gente come, a gente nem entra em contato, porque ela entra por um tubo, pelo buraco, passa pelo esôfago, estômago. O estômago não está dentro, o que está dentro do estômago não está dentro da gente, é um Aham. buraco. Intestino, ânus, fezes. A gente não entra em contato com o alimento, a gente retira os nutrientes. A É, gente só isso. basicamente. Loucura. Então é isso. Protostômio. Eu gosto de pensar, de lembrar de próton, né, dessa raiz grega, que quer dizer Uhum. primeiro. E estomo quer dizer boca. E é tranquilo lembrar se a gente pensar no estômago. Uhum. O estômago surgiu da palavra estoma, do grego, que é a boca. Então, protostômio, o blastóporo, deu origem primeiro à boca. Nos Ah, deuterostômios, primeiro foi o ânus e depois a boca. Então, o tá. blastóporo virou boca no primeiro e o blastóporo virou ânus no segundo. Um segundo. Então, os protostômios vêm à boca e eles não tem tubo digestório, é isso? Tipo, não. Não, tem. Ou sai pela Depois boca. acaba. Não, acaba virando o ânus seguinte. Quer ver? Ó, esse primeiro aqui, ele é um protostômio. Então, Aham. o blastóporo tá para baixo, tá vendo? Sim. Ele deu origem à boca. Só que ele também tem o Ah, ânus. tá. Entendi. Entendeu? Uhum. Não tem diferença prática. Os dois vão ter boca e ânus. A diferença é quem veio primeiro. Ah, é só A isso boca. então. Quem veio primeiro? Ah, Só tá. isso. Entendi. Tá bom. Sendo bem sincero para você, qual que é a diferença? Não tenho a mínima ideia. Não, não tem muita certeza disso na literatura. O que é louco? Existem, dentre esses que a gente viu, né? Você consegue ver que a maioria é protostômio.
Sim, Então, plateamínto, nemateamínto, molusco, anelídeo e artrópode. sim. Quem são deuterostômios? Eu e você, os cordados. E os equinodermata. Equinodermata? Pode ser só equinoderme, não tem problema. Equinoderme. Ah, Ou beleza. seja, você é mais parecido com uma estrela do mar do que com Loucura, um sim. caranguejo. Aham. E aparentemente a estrela do mar não tem nada a ver com a gente. É Então, verdade. essa Nem classe tamanho, não tem nem muito. estrutura, nem nada. Nem simetria, nem nada. Nada. Sim. Só que ela tem essa semelhança de que o blastóporo deu origem primeiro a Olhos. Ah, tá. Beleza. Olhufas. Faz Essa é sentido. uma coisa que não tem muito o que a gente conversar. Tá bem? Tá. Aí eu trouxe duas questões para mostrar para você que esses 40 minutos iniciais de aula, que eu não foquei em nenhum dos filos, em nada, a gente já consegue responder questões de vestibular. Não, não, mas até esses temas que você tinha mostrado, meu, ajudou bastante, porque, ó, ano passado, meu querido, Só aceitava, né? só aceitava. Realmente. Então tá, deixa eu Vamos ver lá, aqui. lê para mim, por favor. Tá. Um zoólogo recebe para classificar um animal vermiforme desconhecido. Sabe o que é vermiforme? É um verme sem. Um verme sem nada? Não sei, Não, o animal vermiforme é que tem forma de verme. Ou seja, ele é, tipo, pensa numa minhoca. Ah, mas não quer dizer que ele é um verme. Não quer dizer que ele é um verme. Ah, A minhoca loucura. é vermiforme, mas não é um verme. Nossa, calma aí, vou anotar isso. É importante, realmente, é verdade. E a gente tem outros exemplos. Então, dentro dos moluscos, a gente tem. Dentro dos moluscos, não, perdão. Dentro dos artrópodes, a gente tem seres vermiformes também. Loucura. Então vamos lá. Até a cobra. Ah, é? Se você Mas a for cobra é pensar muito no sentido grande. literal. Ah, Mas ela tem uma é. forma de verme. Faz sentido, né? Nossa, loucura. Tá, Brisa. vai. Após estudar os aspectos anatômicos e histológicos, o pesquisador verifica que o exemplar possui característica. Não, possui. O quê? Sumiu uma coisa aqui. Estas. Sumiu. Possui estas As características. seguintes características, Ah, é? As seguintes características. Uma grande cavidade embrionária? É isso? O que está escrito? Não foi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar a versão original. Eu não sei porque cortou. Mas eu acho que é isso. Folheto embrionário, característica É, embrionária. parede do corpo e o sistema digestivo. Tubo digestivo completo e tecidos de origem mesodérmica. Essas características excluem a possibilidade do animal ser classificado entre os. Tá. Ele não é mesoderme, é isso? Tem tecido mesoderme. Então, se ele tem tecido mesoderme, deixa eu ver. Um momento que eu vou ver minha colinha aqui. Por favor, fica à vontade. Então, deixa eu ver. Os plateumintos, eles são os nematoda, esses bagulho aí, também são. Anelida também é. Holoturoideia, o que é isso? Holoturoideia e a poda são classes desses filos, tá? A Holoturoideia é uma classe dos artrópodes e Geamnofina, eu não lembro o que é, mas não é a resposta. Não precisa se preocupar. Ah, mas não, pera, então, pera aí que eu não... vou voltar tudo. Uma grande cavidade... Tá, Deixa eu ler aqui sistema para você, ó. digestório... O exemplar possui certas características. Uma grande cavidade entre a parede do corpo e o Ah, sistema tá. digestivo.
entre a parede do corpo. Então, uma grande cavidade. O que é essa cavidade? O que a gente pode dizer É, que ela é? é o celoma, né? A questão do O celoma. 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 Então, se ele possui uma grande cavidade. Ah! Então, a resposta é a B. É a B? Por que a B? Porque ele é celomado, ele não tem cavidade, é isso? Mas como ele diz uma grande cavidade, a gente não pode excluir nem os nematódios também. Por que não? Mas Porque eles. o Pode falar. pseudoceloma não é grande o suficiente, tá? Ah, é? Ah, mas como é Uhum. pseudo, quando. Ah, tá na metade, assim, mais ou menos. Sei lá. Dá pra confundir. Dá pra É, confundir, realmente. mas a letra B, eu ia colocar a letra B, tá certo? A resposta é a C, na verdade, é os nematódios. E é? Ah, Mas eu agora eu não concordo com o entendi. completo, subjetivo, tecido de origem mesotérmica. Subjetivo completo. Tá. Eu já lembrei. Ok. Os plateumintos não são vermiformes. Ah, não? Não. Ah, mas Ah, também não já são exclui mesmo. eles, né? É, ignora. Nossa, total, verdade. É, faz Não, sentido, mas tudo bem, total. também podia ser. Porque essas características excluem de ser plateuminto. Não, mas só pelo fato de ter. Dele ter dado a informação que o animal é vermiforme, não faz sentido os plateumintos ser por causa da cabecinha dele ali. Estranho. Não sei, viu, Thay? Ah, Fiquei é? na dúvida agora. Ficaria na dúvida entre a B e a C. É, eu já ia Estranho. errar, porque eu ia pra B. Mas acho que isso podia discutir, inclusive. Cabe discussão. Justo. Vamos ver. Eu coloquei duas questões. Vamos ver a próxima. Boa. Tá. Se o blastóporo de uma gastrula originar o ânus do futuro animal, este poderá ser. Tá, calma. Originar o ânus do futuro animal. Ou seja, o ânus vem por último. Ou Primeiro, seja, primeiro? Por quê? isso. O blastóporo origina o ânus. Ah, é. Então, tá. Então, ele é um deus Dentre essas opções, né? deuteroso. É. Dentre as opções, ele pode ser. Não, ele é um deuterostômio. Isso é verdade. Então, ele pode ser um ouriço do mar? Um coral. Perfeito. Por que um coral? Ah, não, um coral entra no. Não, o coral não entra em poríferos, né? Os animais. Não lembro. Ah, Vamos não. revisar um por um. Ah, tá. Eu acho que o coral não pode ser Vamos, porque ele entra no molusco. Então, então, vamos um por um. Vamos começar do E, pode ser? tá bom, pode ser. Onde a esponja a gente encaixa? A esponja a gente encaixa em animais diblásticos, que De são blásticos, mas qual filo? protostômios. Eles são tem protostômios? Não tem, não. Não, na verdade, o porífero, se a gente for ver aqui, ó, ele é um ser diblástico, então ele não tem mesoderme. Então ele Ah, não então entra ele nessa não é. É classificação, verdade, é verdade, é verdade. tá? Então a esponja é um porífero. Tá. O Ah, tá. coral O coral, é... ele seria um molusco. Não. Ele entraria onde nesse filo? Ele é um quinidário. Ele é um tipo de quinidário. Ah, é? É, Mas. Ah, então tá é uma bom. das classes... uma das classes Ah, não, dos quinidários faz sentido, faz são os sentido. corais, Tá. tá? Minhoca. A minhoca, os Minhoca. anelídeos,
Anelídeos, gafanhoto. Os gafanhotos seriam... Não sei, acho que eu iria colocar eles nesse... Artrópoda? Artrópoda? Isso mesmo. E o ouriço do mar. Que seria o quinoderme. Ele é parente do Patrick, da Estrela do Mar. Eu lembrei dele mesmo. Então seria a letra A. Letra A, ouriço do mar. Ok. Tá bom? E muitas questões de vestibular vão envolver isso. Questões de metameria, simetria lateral, bilateral e radial, e etc. Tá? Então, saindo dessa parte mais inicial, como que eu acho, né, que a gente deveria estudar zoologia e como que é a maneira que eu encontrei que é mais fácil? Saber o ganho evolutivo entre cada filo. Então, o que aquele filo trouxe de novo? Qual que é a diferença para o filo anterior e como que isso permitiu com que ele sobrevivesse, tá? E o legal da zoologia é a gente fazer sempre esse paralelo com a evolução. Estudar a zoologia é a gente ver a evolução acontecendo. Tá. Porque, então, por exemplo, a gente tem um porífero, que é um ser extremamente simples, e milhões e milhões de anos a gente tem origem aos quinidários, que, por exemplo, já conseguem se mexer, o que já é um baita ganho evolutivo. Então a gente consegue... o que a evolução nos diz? A gente pensa, né? O mais forte se adapta. Geralmente esse é o pensamento que a gente tem. Mas na verdade, qual a mutação, ou seja, não é o mais forte, não vai ser selecionado o mais forte, vai ser o melhor adaptado. Então evolução é adaptação, é mutação, é mudança. Tá? Então, durante essa árvore filogenética que a gente estava vendo, é possível a gente imaginar que existiram outros centenas, milhares de animais que surgiram, né, por mutações aleatórias, só que não deram certo. E se não deu certo, entra em extinção e acabou. Loucura. Ih, calma aí que meu computador vai descarregar. Peraí, rapidinho. Claro, fica à vontade. Pronto. I'm back. Olá. Pronto. Quando eu tava gravando aula de vírus também, meu celular, meu computador descarregou. Esqueci disso. Sorry. Fiquei com muito medo. Imagina. Então, a gente analisar essa evolução é muito legal. Então, existiram outras espécies que não deram certo. Então, o que elas trouxeram de novo não fez sentido para aquela época, para aquele tempo, e não permitiu que ela vivesse até hoje. Porque tudo que a gente está estudando são animais que existem até hoje. Sim. Que coexistem. Tá? Então, o que essas diferenças permitiram? Então, um exemplo bem clássico, né, é qual é a diferença básica entre, por exemplo, os moluscos e o anelídeo. Se você for pensar, basta a gente pensar no ambiente em que cada um vive. Então, o molusco, ele necessita estar na água. O anelídeo já conseguiu se adaptar, né, as mudanças que ocorreram para a superfície, perfeitamente. Isso é um puta avanço, porque a gente começa a espalhar. A minha espécie conseguiu um território que a sua espécie não conseguiu, e por isso que a minha espécie está lá e você não. Tá? E, sabendo esses dois, né, essas duas primeiras partes, além de saber essa introdução que a gente teve, lembrar alguns detalhes que sejam importantes de cada filo, e aí a gente consegue matar grande parte das questões. Não só do vestibular, eu acho que o vestibular é uma parte importante, né, da nossa vida, a gente precisa saber passar por elas, mas o bom de estudar zoologia, o que a gente precisa ter em mente é ver a evolução acontecendo. O que loucura, permitiu... né? Quando a gente para e vê e pensa, é engraçado. Não é só estudar o animal, tipo... Sim! Você fica desmotivado se passar, porque eu preciso saber o que é uma esponja, sabe? O que é uma esponja? Sim, verdade. Não, você tem que ver o que é interessante disso tudo. E
essa evolução eu acho que é um aspecto bastante interessante, tá? Sim, tá bom.